Olá, como estamos? Estamos bem, graças a Deus, né? Estamos sim. Estamos aqui, podemos acessar a nossa internet, então nós ainda estamos com a nossa lucidez, nós ainda estamos com algum dos nossos recursos, então graças a Deus nós estamos bem. Então, gente, eu trouxe um assunto que talvez possa virar uma polêmica, mas a intenção não é polemizar, mas ao contrário, é tentar alertar para que nós acabemos de uma vez por todas com polêmicas. E quais são essas polêmicas? Polêmicas doutrinárias. Doutrinárias, entenda bem. Doutrinária, a doutrina que recebemos dentro das nossas instituições religiosas, dentro das nossas denominações. E por que eu estou falando isso? Porque nas redes sociais é muito comum nós presenciarmos a toda hora discussões doutrinárias, uns contra os outros, pastores contra pastores, fiéis contra fiéis, em quesitos de doutrina, principalmente no meio evangélico. E por que eu digo principalmente? Gente, vamos prestar atenção numa coisa. Quem de vocês assiste um pai de santo sentando o cacete em outro pai de santo? Desculpa a expressão, mas é isso. Batendo em outro pai de santo, que ele está dentro de doutrinas. Porque isso não é bem assim, é assado ali dentro da doutrina espírita. Quantas vezes nós vimos um kardecista falando mal de outro templo ou centro kardecista? Ali estão falando errado e tal, e ridicularizando, e botando videozinhos ridículos para ridicularizar o outro. Nós não vemos polêmicas doutrinárias, tá? Dentro de igreja católica. Essa homilia está errada, porque quer dizer isso, quer dizer aquilo. Nós não vemos. Podemos ver, por isso que eu estou insistindo na palavra doutrinária, podemos ver, talvez, um sacerdote católico, tá, até apontando para falhas de um outro, falhas humanas, talvez até crimes, denunciando possíveis crimes, como pedos, como corrupção. Isso são crimes, não são doutrinas, tá? E, de igual forma, em outras instituições religiosas, um pode denunciar o outro por crimes, por abusos humanos direcionados à pessoa que cometeu erros humanos e não doutrinários. Mas no meio dito evangélico, e quando eu dito, é porque o evangélico, para ser atribuído esse título, essa nomenclatura evangélico, é porque tem que ter conhecimento dos evangelhos. Os evangelhos são 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. E o que são esses evangelhos? Do que se trata esses evangelhos? Da vida e dos ensinamentos de Jesus. É só disso que se trata. Os evangelhos se trata da vida e dos ensinamentos, doutrinas de Jesus. É só disso. Então, o evangélico, que se diz evangélico, em primeiro lugar, tem que conhecer e dominar os ensinamentos de Jesus. E nós estamos esquecendo a toda hora para ridicularizar denominações diferentes, tá? Todos evangélicos,
mas um ridiculariza botando videozinhos de igrejas que tem esse tipo de doutrina, aquele tipo de doutrina dentro do meio evangélico. Um pastor sentando pau no outro por discordâncias doutrinárias, mas os dois dito evangélicos, os dois sendo pastor. Gente, não pode acontecer isso. Não pode. Sabe por quê, gente? Se a gente trouxer para o nosso campo político, o que acontece no nosso campo político? Tem até um dito muito popular, né? Nós não podemos dividir a direita, ou a esquerda é unida. Eles brigam em off e se unem em público. E é assim que deveria ser nos meios doutrinários. Não em público, em off. Você acha que alguma coisa está errada? Chama, conversa, não expõe em redes sociais. Não expõe, não ridiculariza. No futebol, a mesma questão. A mesma questão. A pessoa, né, que é doente pelo time dele, ele não expõe ao ridículo. Ele pode tecer uma crítica a outra, mas não expõe. Não expõe. Eles são unidos. Né? E nós, ditos evangélicos, que temos obrigação de repassar conforme Jesus falou, ide por todo o mundo e pregai o evangelho, ou seja, os ensinamentos dele, a todas as criaturas. A gente se combate e não prega. Nós não estamos fazendo isso quando apontamos o dedo para o nosso irmão. Nós não estamos. Tá? Se alguém, você discorda da doutrina, não é assim que você prega o evangelho. Ah, mas tem que ser certo, a gente tem que falar certo, porque vão ser desviados. Não, gente, isso não é problema nosso. Quem faz a obra de conversão, quem faz a obra de aceitação da palavra, não somos nós, é o Espírito Santo. Tá? E Deus usa a cada irmãozinho, mesmo que às vezes nós discordamos de doutrinas, quem está trabalhando na vida de quem está ouvindo é Deus. Tá? Nós temos o exemplo na Bíblia de Balaão. Balaão, ele recebia, sabe, uns se liga de Deus e do anjo, ele não queria ouvir. O que Deus fez? Usou a mula para chegar ao entendimento dele. Então, nós temos que ter isso em mente. O entendimento de cada um é individual, mas quando Deus quer que chegue, nem que seja através de uma mula, vai chegar e vai ser entendido da maneira como Deus quer e não como nós queremos. Quem faz a obra de convencimento, de conversão, de aceitação é o Espírito Santo. Gente, tem uma pastora que muitos criticam, ela virou praticamente meme nas redes sociais, tá? E eu só vejo baterem nela. Eu discordo de tudo que ela fala. Eu discordo de tudo. Mas eu tenho que respeitar. Por que eu tenho que respeitar? Porque eu não conheço o meio em que ela vive, eu não conheço o meio em que ela foi criada, eu não conheço a linguagem do meio e como ela pode, com as palavras dela, alcançar vidas. Porque se ela é uma pastora, então ela tem ovelhas. Eu discordo porque ela vive falando que foi ao inferno. Fui ao inferno e vi isso, fui ao inferno e vi aquilo, fui ao inferno, e por isso que ela vira até meme, que é uma pastora do inferno. Gente,
Talvez, vocês já pararam para pensar que essa linguagem, essa maneira dela, tá? Apesar de discordarmos completamente, atinge mentes que não querem se colocar no inferno. E bem ou mal, procuram se acertar, procuram se alinhar, procuram conhecer melhor a palavra de Deus. E mesmo que eu acredite que ela fala absurdos, né, das visões dela, do entendimento dela, eu é que penso assim. Mas para alguns indivíduos com o seu entendimento próprio, se reveja seus conceitos. É assim que Deus age. Nós não podemos condenar. Sabe por quê, gente? O próprio Jesus foi desacreditado pela mãe e pelos irmãos, pela própria família. A Maria, mãe de Jesus, que recebeu do próprio anjo Gabriel não só a notícia, mas a explicação que ela engravidaria e de quem seria. Ela sabia quem ela recebeu. E mesmo assim, ela discordou. Ela acreditou que ele estava perdendo o juízo, ou seja, ficando doido. Nós vamos ver isso no Evangelho de Marcos, no capítulo 3. Nós vamos ver. Tá? Então, gente, vamos ver junto. Vamos olhar o capítulo de Marcos, tá? E hoje eu acordei, assim que eu acordei, que eu sentei para tomar parte das notícias, alguma coisa falou comigo. Pega a caneta e escreve. E era sobre isso. Eu comecei a escrever, eu não estava nem muito ainda acordada, né? Ainda estava no processo de download, ainda estava naquele processo do espírito acabar de chegar no corpo. E comecei a escrever. E era exatamente sobre isso. Então não adianta eu explicar, gente, eu estou falando isso por isso ou por aquilo, não. Eu estou falando porque algo me fez pegar a caneta e eu vou deixar para vocês exatamente o que esse algo que me fez, algo entre aspas, né? A gente sabe. E escrever com a caneta. Eu vou mostrar esse trechinho. Quer dizer, esse trechinho não foi pouca coisa. Eu vou mostrar o que algo me fez escrever. Vamos dar uma olhadinha. Enquanto nós estamos discutindo doutrinas, as almas estão se perdendo e nós estamos colaborando para essa perdição. Nós não podemos perder tempo discutindo doutrinas, mas mostrando em nossas vidas o amor de Cristo em cada um de nós. Nós somos os instrumentos que Deus quer usar, mas estamos mais preocupados em ficar teorizando doutrinas. A nossa vaidade humana nos inflama uns contra os outros para mostrar ao nosso próprio ego o quanto nós sabemos e quanto entendemos de maneira superior aos outros. O próprio Jesus foi desacreditado pelos seus. Sua mãe e seus irmãos acreditavam que ele estava louco e que suas próprias doutrinas eram superior a dele. Viram? É sobre isso que eu estou falando. A gente se volta uns contra os outros e a gente está esquecendo de viver o Evangelho, de mostrar para pessoas. Se alguma pessoa chegar para você com uma doutrina errada e te perguntar, aí você mostra o teu pensamento, sem ridicularizar o outro. Mas fala, olha, eu não acredito dessa maneira. Eu entendo assim, 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 assim. Vamos dar uma olhadinha no que a palavra de Deus tem a dizer sobre isso. É assim que se faz, gente. A gente está perdendo tempo em se expor na internet para criticar o outro e está perdendo almas. Nós somos ferramenta. De novo eu vou voltar à mula de Balaão. A mula foi o instrumento que Deus usou. A voz da mula chegou no coração de Balaão. Então, nós só temos
que nos colocar como instrumento diante de Deus. É falar para Deus, eu falo isso para Ele sempre, tá? Senhor, usa minha boca, me usa da maneira como o Senhor quiser e não como eu acho certo, tá? Porque nós somos instrumentos e diante da vontade de Deus, nós não temos vontade própria. Porque Ele quer nos usar, nos instrumentalizar. Então, para isso, gente, a gente tem que se deixar. Agora, imagina, Deus quer falar de uma maneira, eu falo, não vou falar nada disso não, porque eu não penso assim. É mais ou menos isso. E aí a gente critica o outro, que talvez esteja sendo muito mais instrumentalizado por Deus do que nós mesmos. Entende? Vamos olhar o Evangelho de Marcos no capítulo 3. Vamos dar uma repensada no que estava acontecendo ali. Ele entra, ele está fazendo muitos milagres e ele está fazendo de um tudo. Ah, mas era sábado. E ele fala uma coisa muito forte, quer dizer, doutrina. Sábado era o entendimento doutrinário dos judeus. Então a doutrina tem que passar por cima da vontade de Deus. Lembrando, ele era Deus. Ele é Deus. E pelo menos, se os fariseus e aquela multidão não soubessem, Maria sabia. Maria sabia. Eu vou repetir. Maria esteve diante de Gabriel. E Gabriel disse a ela, pessoalmente, diretamente, sem nenhuma intermediação ou interpretação terceira. E até ela discordou e achou que ele estava perdendo o juízo. Nós vamos ver, tá? Por quê? Por causa de doutrina farisaica. Até Maria se deixou levar por doutrina. Até Maria se deixou levar pela a lei, pelos estatutos, por não sei o que, doutrinário. E não pelo próprio Filho, pelo próprio Deus. Entende? Isso é grave. Isso é grave, porque muitas das vezes nós estamos fazendo como Maria. Temos toda a instrução, temos a revelação, temos o entendimento. Ah, mas a doutrina é discordante, lá vamos nós. Tá? E, além de ser sábado, né, uma doutrina, e eu não estou dizendo que é doutrina certa ou errada, exatamente isso, não vamos polemizar doutrinas. Ali já estava a polêmica. Mas ele coloca uma questão muito interessante. Fazer o bem ou fazer o mal? Salvar vidas. É deixar, é a vida ou é a morte? É salvar vidas ou deixar morrer? Ele coloca isso, e nós estamos fazendo isso, porque, como no capítulo de Marcos, doutrinas, questões doutrinárias. Vamos dar uma olhada no Evangelho de Marcos, capítulo 3. Vamos ver, então, o que Marcos 3 nos diz. Já começa bem detalhado o que está acontecendo nesse capítulo. Vamos ler do 1º ao 4º capítulo. Tá? Em outra ocasião, Jesus entrou na sinagoga e encontrou ali um homem que tinha atrofiada uma das mãos. Alguns dos fariseus estavam procurando uma razão para acusar Jesus. Por isso, o observavam com toda a atenção, a fim de constatar se ele iria curá-lo em pleno sábado. Então convidou Jesus ao homem de mão atrofiada. Levanta-te e vem aqui para o meio. Em seguida, Jesus indaga deles: o que nos é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar vidas ou matar as pessoas? No entanto, eles ficaram calados. Vou continuar aqui no 5º, tá? Indignado, olhou para os que estavam ao seu redor e, profundamente entristecido com a dureza do coração deles,
ordenou ao homem: estenda a tua mão. Ele a estendeu e eis que sua mão fora restaurada. Vamos parar aqui e vamos pular, tá bom? Vamos descer, mas eu estou deixando todo o texto para que vocês, se quiserem, leiam com calma, tá ok? Nós vamos dar continuidade no versículo 20, ok? Do 20 ao 22. Foi então Jesus para casa, e uma vez mais grande multidão se apinhou, de tal maneira que ele e os seus discípulos não conseguiam nem ao menos comer pão. Quando os familiares de Jesus tomaram conhecimento do que estava acontecendo, partiram para forçá-lo a voltar, pois comentavam: ele perdeu o juízo. Perder o juízo é ficar louco, é enlouquecer. Quem perde o juízo, quem não tem juízo, é louco. Mas os mestres da lei, que haviam descido de Jerusalém, exclamavam: ele está possuído por Beelzebu. E mais, é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. E aí vamos ver que interessante aqui no 23 e no 24. Foi então que Jesus os chamou para mais perto e lhes admoestou por parábola: como é possível Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, presta atenção, gente, se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Mais atenção ainda, se uma casa se dividir contra si mesmo, igualmente não conseguirá manter-se firme. Eu vou parar aqui, tá? E vou pular para o versículo 31. Foi quando chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, e ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. E havia grande número de pessoas sentadas em torno dele e lhes avisaram: olha, tua mãe, teus irmãos, tuas irmãs estão lá fora e buscam por ti. Então eles lhe respondeu com uma questão: quem é minha mãe e meus irmãos? Presta atenção agora. E repassando com o olhar a todos que estavam sentados ao seu redor, ou seja, querendo ouvi-lo, querendo lhe dar atenção, querendo cumprir aquilo que ele estava determinando a cada um de nós. Vou repetir. E repassando com o olhar a todos que estavam sentados ao seu redor, declarou: aqui estão minha mãe e meus irmãos. E olha bem o reforço disso. Pois qualquer pessoa que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Vocês entenderam? Repassando o olhar a todos que estavam sentados ao seu redor. Ele afirmou: qualquer pessoa que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Qualquer pessoa que fizer a vontade de Deus. Vocês entenderam? Qualquer pessoa que faça a vontade do meu Pai. É qualquer. Então nós não podemos entender o outro. Aqueles que estão assentados ao redor dele. Desculpa. Nós só precisamos nos sentar ao redor dele. Qualquer pessoa. E aquelas pessoas que estavam sentadas ali, no meio dessa confusão toda, que começa lá com os fariseus, né, e termina dentro da própria casa, dentro da própria família, com a mãe e os irmãos querendo para. Eles foram para, quando eles falam que Maria e os irmãos estavam à porta, é porque eles já estavam, quando chegou em casa, eles estavam acreditando: olha, ele perdeu o juízo, né? E Jesus fala nesse capítulo
que o reino dividido não resiste. Qual era o reino dividido na situação? Questões doutrinárias, questões familiares. E a gente se divide. Nós somos família. Família. Se somos todos evangélicos, somos irmãos, então somos família. Independente do entendimento, gente, de novo eu vou repetir, entendimento é individual. E quem lida com o entendimento individual é Deus, é o Espírito Santo, não somos nós. Nossa função é servirmos de instrumentos e servirmos de intercessor, orando para que o entendimento alcance de verdade, que o Espírito Santo venha se revelar e a mostrar para o irmãozinho onde é que está errando na doutrina e onde é que está acertando. Esse relacionamento é individual, não nos cabe, né? E é quando esse episódio tão triste, porque de começo ao fim é questão doutrinária. E aí colocam ele como o próprio Beelzebul. E é o que nós fazemos ao ridicularizarmos com videozinhos o que acontece dentro de uma denominação, o que acontece, o que o outro falou, mesmo que seja uma insanidade. A gente, quando expõe, a gente está querendo dizer que é por Beelzebul, é por Satanás. Nós estamos dividindo o reino. Nós estamos dividindo o reino. Vamos aprender a nos colocar diante de Deus como um instrumento e só interceder por aqueles que a gente não concorde, como essa pastora. Eu discordo, mas eu oro para que vidas sejam alcançadas, porque talvez tenham pessoas, o lidar dela, se sintam no inferno. Então, daquela maneira completamente estranha, a maior parte, é a maneira que Deus tem para mostrar como sair. A gente não sabe. Mas Deus usa quem quer. E a palavra de Deus e o Espírito de Deus é como o vento, sopra onde quer. Nós não temos controle sobre isso, então nós não podemos polemizar. É isso, meus queridos. Eu acho que eu falei bastante, mas era necessário. Tá? Vamos refletir, vamos orar pelo nosso comportamento, pela nossa boca. Vamos usar a nossa boca para abençoar e não para polemizar. Vamos usar as nossas redes para abençoar e não para polemizar. Não podemos dividir o reino. Não podemos. Tá? Se temos divergência, nós tentaremos ou vamos nos esforçar para tentar resolver em off. E em público, vamos divulgar o reino. Tá ok, gente? Então é isso. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.